E aí, pessoal? Aqui é o Chico. E hoje vou revelar algo que pode mudar completamente sua forma de pensar sobre estoques de emergência. Você já se perguntou quais alimentos poderiam sobreviver a praticamente qualquer coisa? Aqueles que nossos antepassados confiavam para atravessar invernos rigorosos, longas jornadas e até mesmo guerras. Pois é, existem alimentos que têm o que eu chamo de validade infinita. Desde que armazenados corretamente, eles podem durar décadas ou até mesmo séculos. E não estou exagerando. Arqueólogos já encontraram mel em tumbas egípcias, com mais de 3.000 anos, que ainda estava perfeitamente comestível. Incrível, não é? Antes de mergulharmos nessa lista, quero deixar claro: não estou dizendo para você jogar fora o bom senso. Sempre verifique qualquer alimento antes de consumir, mesmo os desta lista. Mas vou te mostrar por que esses 10 alimentos são verdadeiras maravilhas da natureza quando se trata de longevidade. Vamos começar com o número 1. E este é realmente impressionante. Mel puro. O mel é simplesmente extraordinário. Já mencionei o exemplo do mel encontrado em tumbas egípcias, mas vamos entender por que isso acontece. O mel tem uma combinação única de propriedades que o torna praticamente imortal. Primeiro, ele tem um teor extremamente baixo de umidade. As abelhas trabalham incansavelmente batendo suas asas para remover a umidade do néctar, até que reste apenas cerca de 18%. Essa baixa umidade cria um ambiente onde bactérias e fungos simplesmente não conseguem sobreviver. Segundo, o mel é naturalmente ácido, com um pH entre 3 e 4,5. Esse ambiente ácido é hostil para a maioria dos micro-organismos. Terceiro, e talvez mais fascinante, as abelhas adicionam uma enzima chamada glicose oxidase ao mel, que produz pequenas quantidades de peróxido de hidrogênio. Sim, o mesmo composto usado como antisséptico. Isso significa que o mel tem propriedades antibacterianas naturais. Claro, estamos falando de mel puro, não daqueles produtos ultraprocessados cheios de xarope de milho. E mesmo o mel puro pode cristalizar com o tempo, mas isso não significa que estragou. Basta aquecer suavemente em banho-maria para restaurar sua consistência. Eu tenho em casa um pote de mel que meu avô guardou por mais de 25 anos, e quando o abrimos no ano passado, estava absolutamente perfeito. É como uma cápsula do tempo comestível. Arroz integral. O segundo item da nossa lista é o arroz integral. Diferente do arroz branco, que teve suas camadas externas removidas, o arroz integral mantém o farelo e o germe, tornando-o muito mais nutritivo, mas também mais suscetível à deterioração devido aos óleos naturais. No entanto, quando armazenado corretamente, em recipientes herméticos, longe da luz e em ambiente fresco e seco, o arroz integral pode durar de 6 a 8 meses em temperatura ambiente. Mas aqui está o segredo. Se você armazenar em recipientes a vácuo ou com absorvedores de oxigênio e mantiver em local fresco, ele pode durar décadas. Arqueólogos já encontraram arroz em túmulos chineses antigos que ainda estava intacto. Após séculos, o arroz é tão estável que culturas asiáticas, tradicionalmente, o armazenavam como segurança contra tempos difíceis. Uma dica valiosa: congele seu arroz integral por 48 horas antes de armazená-lo a longo prazo. Isso mata quaisquer ovos de insetos que possam estar presentes e garante um armazenamento realmente longo. Sal. O terceiro item da nossa lista é o sal. E este é verdadeiramente eterno. O cloreto de sódio é um mineral estável que não se deteriora com o tempo. Na verdade, o sal é tão durável que já foi usado como moeda. Daí vem a palavra salário,
O sal tem sido usado por milênios para preservar outros alimentos, como carnes e peixes, justamente porque impede o crescimento bacteriano. Ele faz isso através da osmose, extraindo a água das células bacterianas e as desidratando até a morte. Curiosamente, o sal pode absorver umidade do ar e formar grumos, mas isso não afeta sua qualidade ou segurança. Basta armazená-lo em recipientes herméticos com alguns grãos de arroz para absorver a umidade. Tenho em minha despensa sal que pertenceu à minha avó, e ele está exatamente igual ao dia em que foi comprado há mais de 40 anos. O sal é verdadeiramente um alimento imortal. Açúcar. O quarto item é o açúcar, outro preservativo natural que, assim como o mel, cria um ambiente hostil para bactérias e fungos devido à sua capacidade de absorver umidade. O açúcar branco, mascavo ou demerara, quando armazenado em recipientes herméticos, pode durar indefinidamente. Ele pode endurecer com o tempo devido à umidade, mas isso não significa que estragou. Basta quebrá-lo ou aquecê-lo levemente. Arqueólogos já encontraram açúcar em navios naufragados que ainda estava perfeitamente utilizável após séculos, no fundo do mar, protegido em recipientes fechados. Uma curiosidade: durante a Segunda Guerra Mundial, o açúcar era um item racionado e extremamente valioso justamente por sua capacidade de preservação e por fornecer energia rápida em tempos de escassez. Feijões e leguminosas secas. O quinto item da nossa lista são os feijões e leguminosas secas. Feijões, lentilhas, grão de bico e ervilhas secas são incrivelmente duráveis quando armazenados corretamente. Arqueólogos já encontraram feijões em tumbas egípcias que, embora não estivessem mais viáveis para germinar, ainda mantinham sua estrutura após milhares de anos. Mais impressionante ainda, em 2015, cientistas conseguiram germinar ervilhas encontradas em uma caverna de 3.000 anos na Judéia. O segredo da longevidade dos feijões secos é seu baixíssimo teor de umidade. Quando armazenados em recipientes herméticos, idealmente com absorvedores de oxigênio, eles podem durar décadas. Claro, quanto mais velhos ficam, mais tempo levam para cozinhar e podem perder alguns nutrientes, mas a proteína e os carboidratos complexos permanecem intactos. Uma dica: sempre inspecione feijões antigos antes de cozinhar e descarte qualquer um com sinais de infestação de insetos. Vinagre. O sexto item da nossa lista é o vinagre, um produto que já nasce da fermentação e, portanto, extremamente resistente à deterioração. O vinagre tem sido usado desde a antiguidade como conservante, justamente porque seu alto nível de acidez, pH entre 2 e 3, cria um ambiente onde pouquíssimos micro-organismos conseguem sobreviver. Vinagres de qualidade, especialmente os de vinho tinto, vinho branco, maçã ou arroz, podem desenvolver uma substância gelatinosa chamada mãe do vinagre com o tempo. Isso não é deterioração. Na verdade, é um sinal de qualidade e pode ser usado para fazer mais vinagre. Arqueólogos já encontraram ânforas romanas contendo resíduos de vinagre de 2.000 anos que ainda mantinham suas propriedades ácidas. O vinagre destilado, em particular, é praticamente eterno. Macarrão. O sétimo item pode surpreender você: o macarrão seco. Este alimento versátil e prático, quando armazenado adequadamente, pode durar décadas sem perder suas propriedades nutricionais. O segredo da longevidade do macarrão está em seu baixo teor de umidade e na simplicidade de seus ingredientes, basicamente farinha e água. Quando mantido em recipientes herméticos, protegido da umidade e de pragas, o macarrão pode durar incrivelmente bem. Durante escavações de navios mercantes do século XVIII, arqueólogos encontraram macarrão que, embora não estivesse próprio para consumo,
ainda mantinha sua forma e estrutura perfeitamente reconhecíveis após séculos submersos. Uma dica prática: para armazenamento de longo prazo, transfira o macarrão das embalagens originais para recipientes de vidro ou plástico, de alta qualidade com vedação hermética. Adicionar um pacote absorvedor de oxigênio pode estender ainda mais a vida útil. Comida enlatada. O 8º item da nossa lista são os alimentos enlatados. Embora tecnicamente não tenham validade infinita, alimentos enlatados adequadamente podem durar décadas, além da data impressa na embalagem. O processo de enlatamento comercial envolve esterilização a altas temperaturas e selagem hermética, criando um ambiente onde bactérias causadoras de deterioração não podem sobreviver. Em 1974, cientistas testaram alimentos enlatados de 1934, 40 anos depois, e descobriram que, embora houvesse alguma perda de qualidade nutricional, os alimentos permaneciam seguros para consumo. A chave para a longevidade de alimentos enlatados é manter as latas intactas, sem ferrugem, amassados ou inchaços. Armazene-as em locais frescos e secos para maximizar a vida útil. Uma curiosidade fascinante: durante a expedição do almirante Byrd à Antártida em 1939, foram deixados para trás alimentos enlatados que, quando recuperados em 1990, mais de 50 anos depois, ainda estavam perfeitamente comestíveis: bebidas alcoólicas destiladas. O 9º item são as bebidas alcoólicas destiladas, como whisky, rum, vodka e cachaça. Com teor alcoólico geralmente acima de 40%, estas bebidas são praticamente imunes à deterioração microbiana. Na verdade, muitos destilados melhoram com o tempo, desenvolvendo perfis de sabor mais complexos e suaves. Garrafas de rum do século XVIII já foram encontradas em naufrágios e ainda estavam perfeitamente consumíveis e extremamente valiosas. Ao contrário do vinho, que eventualmente se transforma em vinagre quando exposto ao ar, os destilados mantêm suas propriedades por períodos extremamente longos, mesmo depois de abertos, embora possam perder um pouco de sabor e álcool por evaporação. Aveia. O 10º e último item da nossa lista é a aveia. Este cereal versátil e nutritivo é um dos alimentos mais duradouros que você pode armazenar, especialmente na forma de grãos inteiros. A aveia em grão, quando armazenada adequadamente em recipientes herméticos e em ambiente fresco e seco, pode durar facilmente 30 anos ou mais, sem perder significativamente seu valor nutricional. Rico em proteínas, fibras e minerais essenciais, este cereal tem sido um alimento básico de sobrevivência para culturas do norte da Europa por milênios. O segredo da longevidade da aveia está na casca protetora natural dos grãos inteiros, que funciona como uma barreira contra a umidade e oxigênio. A aveia em flocos tem vida útil menor, cerca de 2-3 anos quando bem armazenada. Mas a aveia em grão é praticamente imortal. Arqueólogos já encontraram grãos de aveia em sítios vikings de mais de 1000 anos que ainda mantinham sua estrutura intacta. Durante as longas expedições marítimas e os duros invernos escandinavos, a aveia era frequentemente o alimento que garantia a sobrevivência. Uma dica valiosa: para armazenamento de longo prazo, congele a aveia por 48 horas antes de armazená-la para eliminar quaisquer ovos de insetos e depois transfira para recipientes de vidro com absorvedores de oxigênio. Você terá um suprimento de nutrientes essenciais que durará décadas. Estes 10 alimentos com validade infinita não são apenas curiosidades. Eles representam sabedoria ancestral sobre sobrevivência e preparação. Nossos antepassados dependiam destes alimentos para atravessar tempos difíceis, e nós podemos aprender muito com eles.
algumas dicas práticas para maximizar a vida útil destes alimentos. Armazene-os em recipientes verdadeiramente herméticos, idealmente de vidro ou aço inoxidável. Mantenha-os em locais frescos, secos e longe da luz direta. Considere o uso de absorvedores de oxigênio para itens como feijões e arroz. Rotule tudo com a data de armazenamento, mesmo que a validade seja infinita. Inspecione periodicamente para garantir que os recipientes permaneçam intactos. Uma reflexão final. Em um mundo de alimentos ultraprocessados com datas de validade cada vez mais curtas, há algo profundamente reconfortante em saber que existem alimentos que resistem ao teste do tempo. Eles nos conectam com nossos antepassados e nos lembram que a natureza, em sua sabedoria, já criou sistemas perfeitos de preservação muito antes dos conservantes artificiais e refrigeradores. E você já conhecia todos esses alimentos de validade infinita? Tem algum deles no seu estoque de emergência? Compartilhe nos comentários sua experiência com armazenamento de longo prazo. Se você gostou desse vídeo e quer mais conteúdo sobre preparação, autossuficiência e conhecimentos ancestrais, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações. Eu sou o Chico. E lembre-se, conhecimento ancestral pode ser a chave para a sobrevivência futura. Até o próximo vídeo!